Aleluia, que privilégio mais uma noite estar ministrando a palavra do Senhor. Então, sem perda de tempo, abra suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Podemos assentar, igreja? Estamos vivendo dias em que as pessoas elas se preparam para tudo. Estudam para concursos, fazem seguros, investem no futuro e planejam até mesmo a aposentadoria. Não é errado. Porém, muitos não estão preparados para o acontecimento mais importante da história, a volta de Jesus. Jesus, ele não nos mandou descobrir a data da sua volta. Ele nos ordenou a viver preparados todos os dias. Então, a pergunta dessa mensagem é: se Jesus voltasse hoje, ele nos encontraria vigiando ou distraídos? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então, igreja, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a palavra vem nos dizer que Jesus estava falando e ensinando a seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava no templo. E quando Jesus ele sai do templo, ele começa a caminhar. E os seus discípulos, eles se aproximam de Jesus para mostrar a construção do templo. Este templo a que a Bíblia relata é o templo de Jerusalém. Então ali, eles porém disseram para Jesus, né? Ele porém lhes disse, Jesus disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque será derrubada. Então, igreja, esse templo aqui, ele já era o segundo templo ali em Jerusalém. Sabemos que o primeiro templo ele foi construído por Salomão. Aleluia! Então, este templo ele foi destruído e ele foi reerguido novamente. Mas isso aconteceu depois que o povo que estava cativo lá na Babilônia retornou novamente para Jerusalém e se levantou esse segundo templo. É esse aqui que eu estou falando da palavra. Então esse segundo templo ele foi levantado por Zorobabel. E este templo, logo após, ele foi ampliado, ele foi reformado mais tarde por Herodes o Grande. E esse segundo templo ali em Jerusalém era um templo muito bonito. Tinha as melhores pedras, especiarias. Foi ampliado, era muito lindo este templo. Então Jesus, ao sair dali, os discípulos foram. E Jesus disse: vocês estão vendo? Porque eles mostraram o templo, essa beleza do templo. Mas Jesus disse: está vendo? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Então Jesus, ele estava ensinando aos seus discípulos do que iria acontecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vem nos dizer que os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam para ele: mas diga-nos quando vai acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos. Por quê? Porque Jesus estava ensinando aos discípulos que ele viria ao Pai, mas que ele viria, e quando ele viesse, tudo isto iria acontecer. Tivesse que
atentos, vigilantes. Então, igreja, você pode dizer hoje, mas eu já ouço falar tanto que Jesus vai voltar. Mas a palavra do Senhor, ela nos afirma que Ele vai voltar, só não sabemos o dia e a hora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor nesta noite. Então, igreja, nisto veio o quê? O princípio das dores, depois veio a grande tribulação, aí depois a Bíblia veio falar aqui sobre a vinda do Filho do Homem, e essa vinda do Filho do Homem veio logo em seguida a grande tribulações, né? Daqueles dias que vai tudo acontecer. Quando o Filho do Homem vier, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento do seu poder, dos céus, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma e de outra extremidade dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a vinda do Senhor Jesus, nós sabemos que ela está próxima, só não sabemos o dia e nem a hora, e nem o Filho sabe, quem sabe é somente o Pai. Aleluia. Então a palavra do Senhor aqui vem nos dizer nesta noite, para mim e para você, que nós devemos estar vigilantes. Aleluia. Então, igreja, vigiai. Esta é a mensagem, vigiai, porque o Rei, ele está às portas. Louvado seja Deus, para que eles venham vigiar. E a palavra vigiar significa permanecer acordado espiritualmente, atento, sensível à voz de Deus e firme na fé. Por quê? Porque quem vigia, ora. Não é verdade? Quem vigia, ora. Quem vigia está lendo a palavra. Quem vigia está resistindo ao pecado. E quem vigia permanece fiel. Então, igreja, é uma palavra de despertamento para mim e para você, para que nós venhamos estar vigilantes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que Cristo virá buscar a sua igreja. Essa palavra não é para nós essa noite, é para a igreja, é para que nós venhamos nos despertar, porque não sabemos, assim como aconteceu no tempo de Noé, quando o Senhor falou para Noé construir uma arca, ali, o povo ali começaram até a zombar de Noé, quando Noé estava ali construindo aquela arca, mas sabe por quê? Porque o Senhor se revelou para Noé, dizendo para ele construir essa arca, porque viria o fim dos tempos, ali tudo iria ser destruído, ali a terra, tudo seria destruído. Então, igreja, o Senhor, ele nos avisa. Então, o Senhor, ele tem falado, olha, vigiai. O Senhor Jesus, ele falou para os discípulos, ensinando a eles, vigiai, e é necessário que todos estejam vigilantes. Então, Noé estava ali, construindo a arca, o povo zombando dele, mas sabe, igreja, a palavra do Senhor diz que chegou um tempo em que tudo aquilo que o Senhor tinha falado para Noé aconteceu, e quando eles foram ver, cadê Noé? Noé estava onde? Na arca, e diz a palavra que veio o dilúvio, a terra foi toda destruída. Então o Senhor, ele nos adverte. Por quê? Porque ele nos ama. O Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, o que nós temos que fazer é estar vigilantes, orando, aleluia, lendo a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Veja só o que Paulo fala aqui nesta carta, em 1 Tessalonicenses, aos irmãos ali de Tessalônica, que eles não teriam que dormir, mas que eles estariam ali vigilantes e sóbrios. Então a igreja, ela tem que estar dessa forma, vigilantes e sóbrios. Porque ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a noiva preparada, adornada, cheia do óleo e do azeite. Então é necessário que nós não estejamos dispersos, mas sim vigilantes. A palavra do Senhor vem nos falar sobre uma parábola de Jesus. Já no capítulo 25, a palavra do Senhor fala sobre a parábola das 10 virgens. Aleluia! Que 5 delas estavam o quê? Dispersas. Elas estavam loucas ali, estavam dispersas, distraídas, dormindo. Elas estavam despreocupadas. Mas a Bíblia diz que também havia mais 5 virgens que elas estavam ali prudentes, elas estavam buscando, elas estavam se preparando, elas estavam se adornando para esperar o noivo, porém, elas não sabiam nem o dia nem a hora em que o noivo iria chegar, mas elas estavam preparadas. Então é isso que Paulo, o apóstolo Paulo, estava ensinando para a igreja de Tessalônica. Pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, igreja, nós temos que estar vigilantes. E diz a palavra do Senhor que quando o noivo veio, aquelas 5 virgens ali que estavam dormindo, que estavam dispersas, despreocupadas ali, elas ficaram desesperadas porque elas não tinham óleo, elas não estavam preparadas, elas não tinham o azeite. No seu desespero, elas pedem azeite para as que tinham, porém elas não deram. Elas disseram que era para elas se preparar. Igreja, estejamos vigilantes, atentos, porque a vinda do Senhor nós não sabemos, somente o Pai sabe, nem o Filho sabe. Quando Jesus virá a sua igreja, buscar a sua igreja, a sua noiva, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, sejamos sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja só nesta primeira carta de Pedro aqui, que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, porque o inimigo, igreja, ele quer te tirar da posição, ele quer te tirar do lugar de onde você está. Ele anda ao derredor para quê? Para te atingir. Então, se você não estiver revertido, cheio do óleo, cheio do azeite, na posição, com o seu pensamento em direção ao Senhor Jesus, buscando Ele em oração, na palavra, se revestindo de poder, buscando a presença de Deus para a sua vida, isso é muito perigoso, porque o inimigo está ali ao derredor. Então é necessário que nós estejamos espiritualmente alimentados, fortalecidos, cheios do óleo, do azeite e também separados, porque nós somos um povo diferente. Então temos que estar separados, com essa nossa vida separada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, igreja, o maior perigo aqui não é a perseguição. Porque perseguição, eu e você, todos nós enfrentamos perseguições de várias as formas. As perseguições, ela vem das nossas vidas. Então, o maior perigo não é a perseguição, mas é o sono espiritual. Era dessa forma que aquelas 5 virgens nécias todas estavam. Elas estavam dormindo, elas estavam ali despreocupadas. Então, isso é perigoso. O sono espiritual, ele é perigoso. E Satanás, ele começa a trabalhar por aí, é devagar, ele é astucioso, ele é sábio, ele sabe, ele conhece
conhece a tua vida, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe como você se encontra. Então, igreja, estejamos preparados, estejamos vigilantes, porque o Senhor Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia, Senhor. Então, igreja, vigiai, porque o Rei, Ele está às portas. Aleluia. Igreja, uma igreja que vigia, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabia? A igreja que está vigilante, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, porque a igreja que eu estou falando, me entendam, a igreja é eu e você, aqui é um templo. Então a igreja que está vigilante, ela é cheia do Espírito Santo. Por que esta igreja é cheia do Espírito Santo? Porque essa igreja, ela busca, essa igreja, ela desce na presença do Senhor, essa igreja, ela busca em oração, ela busca no conhecimento da palavra, ela se alimenta, ela se reverte, sabe, igreja? Nós temos que ter um conhecimento da palavra, estar alimentados e nos preparar a nossa vida, a nossa veste, nos afastar do pecado, de tudo aquilo que fazíamos antes, não devemos fazer mais. Então, a igreja que vigia, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Por mais que o diabo venha se andar ao nosso redor para nos derrubar, para nos fazer parar, para que nós ficamos nesse sono da indolência, dormindo, porque a igreja é muito séria. Não sabemos o dia e a hora em que Jesus virá à sua igreja. Foi o que aconteceu com aquelas 5 virgens nécias ali, aquelas loucas. Elas se desesperaram, elas queriam se preparar, mas não tem como se preparar no momento. A preparação na minha vida, na tua vida, ser hoje, ela tem que ser agora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Então, igreja, é dessa forma. O inimigo, ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com quem está aqui dentro. É com esses que o inimigo ele está preocupado. Então, estejamos vigilantes e constantes na presença do Senhor. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então, igreja, enquanto muitos dormem, porque tem pessoas que, enquanto estão dormindo ainda, pensam dessa forma, mas eu já ouço falar tanto que Jesus vem e até agora nada. Igreja, não te preocupa. Todos os dias o Senhor, a trombeta está tocando para um, todos os dias. Então é necessário que nós estejamos preparados. Então, enquanto muitos dormem espiritualmente, Deus ele procura homens e mulheres que permaneçam de joelhos. É isso que o Senhor quer, que nós permanecemos de joelho, buscando ao Senhor, a presença do Senhor, nos preparando. Aleluia! É isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós estejamos orando, porque a oração, igreja, a oração, ela tem poder, a oração, ela nos transforma, a oração, ela nos levanta, a oração, ela nos revigora, sabe? A oração, ela tem poder na nossa vida, e quando nós colocamos a posição de orar, na presença do Senhor, buscar, descer mesmo na oraria, diante do Senhor, buscando, nós somos o que? Revigorados pelo poder da oração. Então, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele fala da seguinte forma para aquela igreja ali de Tessalônica: orem sem cessar. É o que o apóstolo Paulo relatou nesta carta. Orem sem cessar. Ele estava falando ali para os irmãos de Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, santo é o teu nome. Já em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, diz: vigiem e orem. Aleluia. Quem disse essas palavras aqui foi Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ali, que ele foi para orar, ele falou para os discípulos isto: vigiem e orem.
comigo e com você que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Sabe, igreja, a volta de Jesus, ela será inesperada. Aleluia! Porque Jesus, ele ensinou ao falar para os discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Aleluia. Então Jesus, ele diz o quê? Disse para os discípulos: vigiar. E Jesus, ele usa o quê? Uma figura de um ladrão. Não porque ele seja ladrão, mas porque a sua chegada acontecerá de forma inesperada. E sabe, igreja, o ladrão, ele não avisa o dia que vai chegar, não é verdade? Então ninguém avisa quando o ladrão chega. Assim também será a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vigiai, o rei está às portas. Aleluia. Estão preocupados, trabalhando, comprando, vendendo. Estão até mesmo cansados. E vivem de uma forma assim, normalmente. Não estão se preocupando. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então a palavra diz aqui em Lucas, no capítulo 17, aqui no versículo 26 até o 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, cansavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vejam só. Então Jesus aqui, ele compara os dias da sua volta, assim como foram nos dias de Noé e como foram nos dias de Ló. Aleluia. As pessoas viviam normalmente, preocupadas com suas atividades, mas não estavam preparadas para o que ia acontecer de repente. Quer dizer, eles estavam preocupados nos seus afazeres, preocupados, mas eles não estavam preocupados do que poderia acontecer em qualquer momento, a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua eleita. Aleluia. Então, igreja, eu, você, nós temos que viver preparados para a volta de Jesus, sem deixar que as preocupações deste mundo nos afaste de Deus. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Preparados. E o próprio Jesus, ele diz em Apocalipse, no capítulo de número 16, no versículo 15, Jesus, ele diz da seguinte forma: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado, olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Está vendo só? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então nós temos que estar vigilantes, temos que guardar as nossas vestes, temos que estar limpos, porque o Senhor Jesus, ele vem buscar uma igreja limpa, uma igreja adornada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ter essa preocupação
oração. Não temos que deixar para buscar a Deus amanhã. Não, de maneira alguma. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias a sua presença, em oração, lendo a palavra, se alimentando, aleluia, nos afastando do pecado. Tudo isso vem o quê? Para que nós venhamos nos preparar, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, igreja, quando a trombeta tocar, não haverá tempo para nos preparar de maneira alguma. A preparação, ela deve acontecer hoje, agora, não é amanhã. Todos os dias nós temos que estar preparados. Louvado seja o nome. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo de número 44. Porque isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Tá vendo só? O Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Estejam preparados. Então Jesus ele conclui ao dizer aos discípulos: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aleluia. Então, igreja, a preparação não é emocional, é um estilo de vida constante. É constantemente que nós devemos nos preparar. Ter uma vida com o Senhor, é constantemente, sempre estando na presença do Senhor, orando, buscando, nos preparando, nos limpando, nos adornando. As velhas práticas nós temos que deixar tudo para trás, como disse Paulo, né? Que nós já somos uma nova criatura, que tudo se fez novo, então nós temos que nos policiar mediante a isto e nos preparar. É o que o Senhor Jesus ele falou para os discípulos, que nós devemos nos preparar. Aleluia. Então, a preparação espiritual não é emoção, é um estilo de vida constante. Então, quem está esperando ao Senhor Jesus vive em santidade, ama a palavra, persevera na oração e permanece cheio do Espírito Santo. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aqui em Mateus, no capítulo de número 12, Lucas 12. Lucas 12, do 35 ao 40, fala sobre a parábola do cego vigilante. Diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor a volta das festas de casamento, para que ele logo abra a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhe digo que ele há de cingir, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-os, os servirá, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E estarem preparados e vigilantes, pois o Filho do Homem virá em um momento inesperado. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o servo espera o seu Senhor, nós devemos estar prontos para a volta de Cristo. Então, igreja, cada dia eu e você, nós temos que viver uma vida de fé, obediência e vigilância, e deixar para depois o nosso e não deixar para depois o nosso compromisso com Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Já em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, diz assim, ó: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor, ter paz, viver em paz com o seu irmão, com a sua irmã, ter a santificação, a comunhão com todos. Então tudo isso é uma preparação. Nós temos que estar na posição de espera, porque Cristo virá, o Rei virá buscar a sua igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, igreja, se Jesus ele voltasse hoje, sua vida ela estaria já em ordem? Sua comunhão estaria firme? Sua família está preparada? O seu coração está pronto? É muito sério, porque nós temos que nos preparar, porque a vinda do Senhor Jesus ela está próxima, e Ele veio, e Ele vem na verdade, não sabemos o dia e nem a hora em que Cristo virá. Santo é o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Os sinais da vinda de Jesus, eles já estão aos nossos olhos. Se nós pudermos aqui, abrirmos a nossa TV, nós vamos ver vários ali anúncios falando sobre o que está acontecendo sobre o mundo, terremotos, o amor de muitos tem se esfriado. Então é isso, igreja. Que nós possamos estar nesta noite com essa palavra, vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, buscar a presença do Senhor, porque é tempo de quê? De permanecermos cheios do óleo, do azeite, do Espírito Santo. Porque o mesmo Jesus que subiu aos céus, ele voltará para buscar uma igreja santa, vigilante e preparada. Então hoje Deus ele está chamando aqueles que desejam renovar a sua aliança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome. Prepara, estejais vigilantes como aquelas 5 virgens vigilantes, se preparando, se adornando para o encontro com o noivo. E eu e você temos que estar nessa posição. Então busca o Senhor, se fortalece na palavra, que é o alimento, na oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, no capítulo 24, no versículo 42, diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Então, que a igreja possa ficar com essa palavra aqui, para que vocês estejam vigilantes, se preparando para se encontrar com o noivo, para se encontrar com o Senhor Jesus. Podemos ficar em pé, igreja. Igreja adornada, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a permanecer, oh Deus, nos teus caminhos, Senhor, fazendo a tua vontade, o teu querer, Senhor. Não é fácil, Senhor amado, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece, Senhor. Então, Pai, eu te apresento a tua igreja, Senhor, a tua noiva nesta noite, Pai. Alcança, Senhor, a cada um, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, levanta o teu povo, Senhor. Desperta a tua noiva, Senhor, para estar em constante oração, Senhor. Te buscando, Senhor, em oração, na palavra, Senhor. Nos prepara, Senhor, todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, vai tirando tudo aquilo, Senhor, que não vem, Senhor, de ti, de dentro de nós. E que tu venha, Senhor, nos levantar a cada dia, Senhor. Alcança o nosso lar, alcança a nossa casa, a nossa
nossa família também, Senhor. Ah, Jesus, não sabemos o dia nem a hora que Tu virás buscar, Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor. Mas que nós estejamos vigilantes, Senhor, atentos, Senhor, porque os Teus sinais estão aí, Senhor. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, esteja aqui nesta noite, Pai. Pai querido, que eles venham sair alimentados com a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de ministrar a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.